Bem-vindo ao meu canal, bem-vindos ao Matemática do Sucesso. Você que está aqui e é novo neste canal, por favor, inscreva-se no canal, partilhe este vídeo, dê o seu like e não se esqueça de ativar o sino para que o YouTube te lembre de voltar aqui quando eu publicar mais um vídeo neste canal, mais uma novidade para ti. Comente qualquer coisa, reaja para que o YouTube mostre esse vídeo para muito mais pessoas e muito mais pessoas conheçam o meu trabalho. Neste vídeo eu vou resolver essa integral. Essa integral eu publiquei nas minhas redes sociais. Adianto já a vos convidar a se inscreverem ou a seguirem as minhas páginas do Facebook e do Instagram, assim como as páginas do canal do Facebook e do Instagram. Os links encontram-se aqui embaixo na descrição deste vídeo. A maioria das novidades que eu vou colocar aqui no vídeo que eu vou publicar também estarão publicadas lá nas minhas redes sociais. Por isso que é muito importante que se inscrevam lá para receberem os meus trabalhos ou para receberem os meus próximos vídeos com uma certa antecedência e poderem saber quando é que eu vou publicar um vídeo a partir das minhas redes sociais. Agora, neste vídeo eu vou resolver essa integral dupla. Essa integral dupla é uma integral um bocadinho complicada e extensa. O que acontece? Se tu podes resolver essa integral por dois métodos, substituição de variáveis ou por coordenadas polares. Utilizando por coordenadas polares, e nós vamos já saber por que nós vamos ter que utilizar coordenadas polares, a resolução é extensa, mas se fazeres a substituição de variáveis tendo em conta as equações paramétricas da elipse, poderá ser algum procedimento um bocadinho mais reduzido em relação à utilização de coordenadas polares. Neste vídeo eu vou fazer a substituição de variáveis. O que vai acontecer? Primeiramente eu tenho essa integral e quando se resolve uma integral dupla e quando não temos aqui explicitamente os limites de integração, porque quando nós temos uma integral, o que é suposto é nós termos uma integral dupla, né? Por exemplo, o que é suposto nós temos uma integral dupla e nós termos aqui dois limites. E nós temos aqui dois limites, um limite de A até B para a primeira integral e outro de C até D para a segunda integral. E depois nós temos D de X e D de Y, ou então D de Y, D de X, para que nós podemos primeiro integrar em função a X em relação a essa primeira integral, com esse D de X, e depois em função a Y, e depois vou substituindo os limites. Aqui não temos isso, aqui nós temos D. Então eu vou utilizar primeiramente a interpretação deste D. O que é este D? Então vamos lá ler o enunciado. Calcula a integral dupla, que é esta que está aqui, integral do cosseno de 2x menos y² mais 2 vezes x mais y², D de A, em que este D é a região do primeiro quadrante, limitada por 2x² mais y² igual a 4. E pelos eixos coordenados. Então, nós temos aqui uma região D, que é limitada por essa expressão. Depois, essa região está no primeiro quadrante e também é limitada pelos eixos coordenados, esses eixos aqui, os eixos coordenados. Então, muita atenção nisso, desculpem aqui. Muita atenção nisto. Então, o que eu vou fazer? Eu estou a resolver aqui com este verde de esperança e para ter esperança que nós vamos resolver isto e vamos aprender, vamos compreender e vamos aplicar isso nos testes, onde quer que seja necessário para a resolução de uma integral dupla. Então, vamos a isso. Vamos interpretar essa região D. Essa região D é uma região do plano cartesiano. Eu vou fazer aqui o meu eixo D. Eu vou fazer primeiramente aqui. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós temos aqui
o eixo Y ou X. Este é o eixo Y e este é o eixo X. Estes dois eixos é o plano cartesiano. E neste caso, eu vou representar o quê? Vou representar primeiro 2x² mais y² igual a 4. O que é este 2x² mais y² igual a 4? Então, eu vou deduzir esse 2x² mais y² igual a 4. Então, vai ser, primeiro, vou utilizar aqui uma caneta auxiliar. 3. 2x² mais y² igual a 4. E depois, o que eu vou fazer? Primeiramente, vou passar ou seja, vou dividir essa expressão toda por 4, dividido tudo por 4, terei x², nesse caso 2x² sobre 4, mais y² sobre 4 igual 4 dividido por 4 dá 1. Automaticamente 2 é divisível por 2, e aqui sobra 2, terei x² sobre 2 mais y² sobre 4 igual a 1. Essa expressão me leva a uma cônica que é a elipse. E esta elipse, que eu já tinha citado no início, deve ser escrita da seguinte forma. A equação da elipse é mais ou menos assim. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a 1. Isto tudo aqui sobre b ao quadrado e aqui sobre a ao quadrado. Esta é uma equação da elipse centrada em quê? Centrada em x0, y0. Automaticamente nós queremos fazer uma analogia dessa expressão aqui. Então é fácil identificar que nós já temos 1 e aqui temos 1 por comparação. E depois aqui o nosso x está ao quadrado. Por quê? Porque essa nossa elipse está centrada onde? Está centrada na origem, que é 0, e este y0 também é 0. Agora o a ao quadrado é nada mais do que, se eu escrever isso aqui ao quadrado sobre raiz de 2 ao quadrado mais y², 4 ao quadrado é 2 ao quadrado, igual a 1. Ok, então nosso A, que é a coordenada do eixo X, ou o eixo A, nesse caso a coordenada no eixo X é raiz quadrada de 2, e aqui no eixo Y é B, nesse caso o eixo maior é 2, o eixo menor nesse caso é aqui raiz quadrada de 2. Temos uma elipse que é uma bola de Reiby, mas estando ela posicionada na vertical e centrada em 0, 0. Está aqui a elipse, como vem, é um caso geral, e a circunferência é um caso em que nós temos aqui o A e o B são iguais, né? Mas esse caso aqui temos eixos diferentes, então temos aqui uma elipse. Então o que nós utilizamos isso aqui é só para nos levar à equação da elipse e fazemos uma analogia. Você que já está aqui e já gostou e ainda não clicou em gostei, por favor, este é o momento, clica em gostei para que o YouTube mostre esse vídeo para mais e mais e mais pessoas. Está aqui primeiro, em x tenho raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 é um pouco menos que 2, então será mais ou menos aqui, raiz quadrada de 2 na parte negativa e raiz quadrada de 2 na parte positiva. Depois, esse é só um esboço. Depois tenho aqui que é 2, que é no eixo vertical. Neste caso, 2. E depois, menos 2. Aqui no eixo vertical, menos 2. Então, o que vai acontecer? Tenho aqui mais ou menos a minha elipse, que eu vou utilizar uma caneta diferente. Tenho aqui mais ou menos a minha elipse. Isso aqui não tem o rigor que merece, mas o objetivo é nós sabermos a nossa região, a nossa elipse. O que está a dizer? A minha elipse está no primeiro quadrante, ou seja, o meu dedo está no primeiro quadrante. Então, se está no primeiro quadrante, realço que é este aqui.
Ou seja, o meu D é exatamente isto tudo que está aqui no primeiro quadrante e pelos eixos coordenados, ou seja, por isto e por este eixo. Então, eu já tenho aqui a minha região bem interpretada. Agora eu vou tirar os limites de integração. Então, o que é que eu vou fazer? Qual é a variação em x? A variação em x, eu vou dizer assim, x. Em x tem o quê? Em x eu tenho que a minha região é limitada por essa reta. Em x é limitada por quê? Vamos ver no eixo x é limitada por quê? De 0, não é? De 0, que é essa reta aqui, a reta x igual a 0, até raiz quadrada de 2, que é esta aqui, que é aqui, raiz quadrada de 2. Esta é a minha variação em x. Já tenho os limites de integração para x e o limite de integração para y. Eu vou escrever aqui. Para y aqui, y aqui. Para y, primeiro, para y tenho a reta y igual a 0, que é uma reta aqui, coincide com o eixo x, y igual a 0. E depois eu tenho o quê? Eu tenho aqui a minha expressão, que é esta elipse, que é esta curvatura aqui, é uma elipse. Então, esta elipse é o y, mas é na expressão eu isolar y. Ou seja, nesta expressão aqui da elipse, eu vou isolar o y, que eu vou escrever aqui em cima. Então, é fácil eu isolar y aqui. Até eu vou isolar mesmo já aqui. Eu terei y, aqui terei, primeiro, y ao quadrado, igual a este 4, menos 2x ao quadrado, ou seja, y igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 menos 2x ao quadrado. Então, eu tenho aqui o meu y. Só que, qual é que é a parte do y? É a parte positiva ou negativa? É a parte positiva, é esta parte aqui, porque a parte negativa está aqui embaixo. Então, é a parte positiva, ou seja, aqui o meu y é raiz quadrada de 4 menos 2x ao quadrado. Muito bem. Está aqui, já interpretei os meus limites de integração, não preciso disto. E também posso vir a não precisar disto. Então, eu posso já eliminar o que não preciso. Por quê? Porque é o meu esboço. E normalmente, e você que está aqui em casa, se quiseres ver isto, é só recuar e consegues rapidamente ver o que é que eu escrevi anteriormente. Então, tenho aqui os meus limites. Agora eu vou escrever a minha integral. Então, como é que vai ser a integral? A integral vai ser integral dupla, né? Integral dupla. Vai ser integral dupla. Peço desculpas, que é a mesa. Integral dupla. De x igual a 0 até raiz quadrada de 2, que é a variação em x. Depois, novamente, integral de y igual a 0 até raiz quadrada de 4 menos 2x ao quadrado, que é o quê? Que acaba sendo a minha variação, então, em y. Agora, algo que eu podia ter feito no início, por exemplo, é o quê? Esta expressão aqui é uma expressão que dá para reduzir. Ou seja, 2x ao quadrado menos y ao quadrado é igual ao quê? 2x ao quadrado menos y ao quadrado, eu posso já reduzir, é igual ao quadrado do primeiro termo, que é 4x ao quadrado, menos o dobro do primeiro pelo segundo, que é dobro de 2x é igual a 4xy, 4xy, mais o quadrado do segundo, que é y ao quadrado, mais, este mais que está aqui, 2 a multiplicar, quadrado do primeiro termo, mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Automaticamente eu tenho 4x ao quadrado, menos 4xy, mais y ao quadrado, mais 2 vezes x, 2x ao quadrado, nesse caso 2x ao quadrado, 2 vezes 2xy é igual a mais 4xy, depois mais 2y ao quadrado. A partir daqui eu posso simplificar esse 4xy com este, são simétricos. Eu tenho 4x ao quadrado mais 2x ao quadrado é igual a 6x ao quadrado, e y ao quadrado mais 2y é igual a 3y
y ao quadrado. Ou seja, essa expressão aqui no meio é dedutível a este resultado. Então eu vou meter aqui cosseno do que? De 6x ao quadrado mais 3y ao quadrado do que? D primeiro de y, porque esta aqui é a variação em y, D de y, depois D de x, porque esta aqui é a minha variação em x. Está aqui, está escrita a minha integral. Há testes, atenção que há testes que o professor só pede simplesmente para interpretar a região e escrever a integral com os seus limites de integração. Porque isso aqui já é um trabalho. Entretanto, bastou estar feita isto, o que é que vai, depois disto estar feito, o que é que vai suceder? É simplesmente a resolução da integral. Então, em integral dupla, há exercícios que pedem simplesmente para interpretar a região de integração. Então, muito bem. Agora, como aqui nós gostamos de resolver até o final, nós vamos resolver essa integral até exatamente o final, até o resultado final. Então, temos aqui esta integral. Primeiro, para poder resolver essa integral, temos que ter atenção que, se nós integrarmos isso em y, eu tenho aqui esse cosseno de 6x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Isto aqui não é uma integral elementar. Se eu resolver isso assim em y, não será uma integral elementar. O que é que isso vai me fazer? Vai me fazer fazer. Isto vai me fazer com que eu faça a substituição de variável. E essa substituição de variável pode ser por coordenadas polares, aqui porque nós temos uma elipse e nós podemos fazer por coordenadas polares, ou então por uma substituição de variável que me facilita a resolução dessa integral de uma forma mais rápida. É o que eu vou fazer. Então, primeiro, como é que se faz a substituição? O que é necessário para fazer substituição de variáveis aqui em integral dupla? Primeiro, eu tenho que saber as variáveis que eu vou alterar. Eu vou alterar a variável x. Então, vou fazer x e y. Então, estou a tirar destas coordenadas, que é yx, para umas coordenadas qualquer. Ou seja, aqui, se eu tenho a minha integral em x e y, depois eu vou transformar em uma integral em duas variáveis diferentes dessas x e y. Então, nesse caso, eu vou utilizar θ e r, que é as mesmas que em coordenadas polares. Então, vou fazer o seguinte. Para x igual, baseando-me na equação da elipse, porque em coordenadas polares, normalmente, o que é que se faz? Faz-se r cosseno de θ, y igual a r seno de θ. Mas aqui nós vamos fazer isto. Vamos fazer o seguinte. Vamos acrescentar aqui os eixos. Em vez de ser x igual a r cosseno, vai ser x igual a raiz quadrada de 2, que é o a, vezes r cosseno de θ. E o y, meto também o seu eixo. Lembrando que isso eu estou me baseando em equações paramétricas da elipse. 2 r seno de θ. Agora já tenho as minhas substituições. Estou a dizer que x é isto e y é isto. Não é o suficiente, porque também preciso, primeiro, do quê? Também preciso, qual será a variação do rθ e também o meu fator de escala. Se eu estou a mudar de coordenadas, eu preciso de um fator de escala. E esse fator de escala eu vou meter aqui. Então, o meu fator de escala, eu digo que é o jacobiano. E o jacobiano é igual ao quê? O jacobiano é uma função de rθ. E é igual ao quê? É igual a uma matriz. Nesse caso, é a derivada. É a diferencial ou é a derivada parcial de x e de y em função de r e de θ. Isto aqui é igual ao quê? Isto é igual a uma matriz. Isto é igual ao determinante, que eu chamo matriz jacobiana, ao determinante de quê? Da derivada parcial d de x em função a r, d de x
em função, aqui, d de r, em função a θ, d de θ, e d de y, também que será d de y, normalmente d de x, d de x, d de y, d de y, depois d de r, d de θ, e aqui também d de r sobre d de θ. Agora vamos ver o que vai dar essa matriz, que é o meu jacobiano, que é importante para mim fazer a substituição aqui. D de x em função a r. Qual é que é a derivada de x em função a r? A derivada de x em função a r é igual. O r que é minha variável, a derivada de r é 1 e isto aqui será constante. Então eu terei o determinante da seguinte matriz. Raiz quadrada de 2 cosseno de θ, que é a derivada de x em relação a r. Depois, a derivada de x em relação a θ. Estas r e raiz quadrada de 2 ficam constantes, então fico com raiz quadrada de 2 r. A derivada de cosseno é menos seno, então fico com seno de θ, isto será negativo, menos seno. Automaticamente, o que é que eu terei a seguir? Terei a derivada de y em relação a r, só a derivar r dá 2 seno, então fico com 2 seno de θ. E a derivada de y em relação a θ será a derivada de seno e cosseno positivo, então fico com 2r, que são constantes, 2r cosseno de θ. Agora é só achar aqui o determinante dessa matriz. E aqui esse determinante será o seguinte. Raiz quadrada de 2 vezes cosseno de θ a multiplicar por 2rθ. Então será, vezes cosseno de θ, então será raiz quadrada de 2 vezes essa expressão, teremos 2r raiz quadrada de 2, cosseno com cosseno fica com seno ao quadrado de θ, né? Menos da expressão, menos aqui do determinante, com este menos fica mais 2 seno de θ vezes raiz quadrada de 2r seno de θ será igual também a 2r raiz quadrada de 2. Seno vezes seno será igual a seno ao quadrado de θ. Automaticamente eu vou fatorizar aqui o 2r, 2r raiz quadrada de 2, fico com 2r aqui raiz quadrada de 2. Vezes, fatorizando, ficou com cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ dá 1, então fico com 2r raiz quadrada de 2, que é o meu, então, jacobiano, aqui, r em função de θ. Esse é o meu jacobiano e este jacobiano é importante para mim poder fazer a substituição de variável. Atenção, o jacobiano é muito importante na minha substituição de variável. Eu devo levar devo levar o jacobiano, devo levar aqui o jacobiano, devo levar as substituições aqui que eu fiz, que são importantíssimas. Aqui. Essas substituições. O jacobiano e essas substituições são importantes para eu poder ter a minha expressão. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar aquilo que são os excessos. Vou apagar esses cálculos que eu fiz, que eu não preciso deles. E vou pegar nesse meu jacobiano e vou escrever aqui. Jacobiano de r em θ igual a 2r raiz quadrada de 2. Ok. Ok. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou ver a variação do r do θ. Em que θ vai... R vai variar do quê? θ primeiro. θ vai variar... θ vai variar em quê? Primeiro, θ começa de 0. Por quê? Porque o ângulo, aqui este ângulo, primeiro é nulo, depois vai aumentando cada vez mais, até ficar
na vertical, em π sobre 2, até π sobre 2. Depois, aqui, nesse caso, até 90 graus, que é π sobre 2. Depois o R. O R varia do quê? O R também começa do zero, porque o raio começa pequenito, depois se estende até aqui. Pequenito até se estende até na extremidade. Pequenito até se estende até na extremidade. Então fica de zero até a extremidade. A extremidade é que? É esta expressão. Então, se a extremidade é esta expressão, eu vou pegar no y que eu tinha isolado aqui, que é o meu limite de integração para y, e vou substituir a minha coordenada onde tiver x, substituir x, onde tiver y, substituir y. Nesse caso aqui, nesta expressão, que é esta expressão aqui, só tem x, então vou substituir nessa expressão x, ou seja, também tem y. Agora, qual é a minha expressão? Já tinha escrito, a minha expressão é que é esta aqui, y igual a raiz quadrada de 4 menos 2y. Ou então mesmo, eu posso substituir aqui nessa expressão maior, porque isto aqui veio disto, só que a parte positiva. Então posso substituir nessa expressão maior e depois, naturalmente, ver que esta expressão é exatamente essa aqui, mas isolada y, e eu vou substituir aqui. Então, eu vou pegar aqui na minha expressão que é 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E eu vou fazer a substituição da variável. X é o quê? X é igual a 2. X é isto tudo. Então, será a raiz quadrada de 2 vezes r vezes cosseno de θ ao quadrado mais o y ao quadrado. O que é y? É isto tudo que está aqui. É 2r cosseno de θ também ao quadrado. TR é seno. O R aqui é o nosso senozinho. Seno de θ tudo ao quadrado. Igual a quê? Igual a 4. Então, vamos trabalhar aqui. Pronto. Agora, o que vai ser? 2 ao quadrado. Aqui eu tenho 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é vezes 2. R ao quadrado fica R ao quadrado. Cosseno ao quadrado de θ. Mas este quadrado também pertence a cada fator aqui. Fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes R ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ igual a 4. Aqui tem 4. Aqui tem 4. Aqui tem 4. Aqui sobra 1. Então fico com R ao quadrado e R ao quadrado. Vou fatorizar. Vou ter cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 1. Automaticamente, isto aqui também dá 1. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. E fico com R ao quadrado igual a 1. Ou seja, R igual a mais ou menos 1. E o que me interessa é o R positivo, porque o raio é sempre positivo. Um raio é sempre uma quantidade, é sempre positiva. Então, eu fico aqui com R mais. Então, fico aqui com R mais. Até R mais que é 1. Neste caso, está aqui. R igual a 1. Então, tenho a minha variação de x. Tenho a minha variação, ou seja, tenho a minha variação de θ. Tenho a minha variação de R. Tenho as minhas substituições de variáveis. E tenho o meu fator de escala, que é o jacobiano. Agora, eu posso substituir a minha expressão ou escrever a minha integral em função de Rθ, porque eu tenho todos os elementos necessários para poder fazer essa mesma substituição. Vamos nessa, sem mais demora. Eu vou apagar isto aqui. E vou escrever a minha integral. Bora lá. Vamos escrever a minha integral. Eu vou escrever a minha integral a vermelho. Porque o que eu gosto de fazer é sangrar a integral. Vamos sangrar a integral. Então, teremos a integral, né? A integral será de 0, né? Porque o θ varia de 0 até π sobre 2. Depois, integral. O integral. O R varia de 0 até 1. Do que? De cosseno de 6x ao quadrado. O que é 6x ao quadrado? O que é 6? 6 é essa 6 está aqui, x ao quadrado. X ao quadrado é isto tudo ao quadrado. Ou seja,
parênteses, raiz quadrada de 2 vezes r vezes cosseno de θ ao quadrado, mais 3 y ao quadrado, esta expressão toda, ou seja, 2r seno de θ, tudo ao quadrado, vezes o fator de escala, que aqui é importante, 2r raiz quadrada de 2, 2r raiz quadrada de 2, depois d de quê? Primeiro este de 0 a 1 é d de r, peço desculpa aqui, depois d de θ. Eu vou transcrever d de θ. É muito importante isto, é muito importante nós escrevermos a nossa integral aqui e agora nós conseguimos fazer a substituição de coordenadas cartesianas para essas coordenadas aqui x e y, que temos aqui uma substituição de r em θ. Olha, até aqui minha integral. Também há exercícios, há testes que simplesmente pedem para fazer a mudança de coordenadas de uma coordenada para outra. Nesse caso aqui nós identificamos aqui esse x como rθ nessa expressão. Se fosse simplesmente r, podíamos chamar coordenadas polares, e em coordenadas polares o nosso jacobiano é r, mas não é o caso aqui, o nosso jacobiano mudou, tínhamos que calcular um novo jacobiano, porque nós fizemos uma diferente mudança de variável. Agora, o que nos resta é simplesmente resolver essa integral. Vamos resolver e continuar aqui a resolver. Eu tenho aqui uma integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 até 1, de cosseno. Aqui, raiz quadrada de 2 é 2, r ao quadrado, fico com 6 vezes 4. Aqui, raiz quadrada, primeiramente, raiz quadrada de 2, fico com 6 vezes 4. Até 6 vezes 2, porque raiz quadrada de 2 aqui fico 2. R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais 3 vezes 2 ao quadrado, fico com 4, r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, vezes 2r, vezes raiz quadrada de 2, d de r, d de θ. Agora, o que é que vai acontecer? 2 raiz quadrada de 2 são números, então eu vou meter antes da integral. Fico com 2 raiz quadrada de 2. Depois, o que é que vai acontecer? Aqui dá 12. Então fico com integral de 0 até π sobre 2. Integral de 0 até 1. Cosseno de 12. Vou fatorizar aqui. 3 vezes 4 também dá 12. Então vou fatorizar 12r ao quadrado. E vou ter cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Essa identidade fundamental da trigonometria é muito importante. E aqui simplesmente ficamos com r, d de r, d de θ. Porque nos aparece sempre aqui em integrais duplas quando se faz coordenadas polares ou se faz por essas coordenadas aqui, utilizando aqui um bocadinho de trigonometria. Agora, o que é que vai acontecer? Isso aqui dá 1. E aqui dentro vamos estar simplesmente com... Vamos estar com 2 raiz quadrada de 2, né? Integral de 0 a π sobre 2. Integral de 0 até 1. Do que? De cosseno de 12 r ao quadrado. Simplesmente, porque aqui dá 1, vezes r, d de r, d de θ. D de θ. Então, agora, isso aqui é uma integral imediata. A derivada de 12r ao quadrado é igual a 12r, né? Derivada de 12r ao quadrado é igual a 12r. Se a derivada de 12r ao quadrado é igual a 12, nesse caso, 12r não. Esta aqui passa aqui a multiplicar, será 24. 12r vezes 2, nesse caso. É igual a 24r, né? Derivada disso aqui, 24r. Aqui eu tenho fora que r, já tenho r que é a variável, preciso do 24. Então eu vou colocar aqui 24.
a multiplicar e a dividir. Vou apagar aqui. Vou meter aqui 24. 24 R sobre 24 D de R, D de θ. Atenção que não alteramos nada. Só pegamos na derivada do que está dentro. Vimos que temos R, então só precisamos de constantes. Não, constantes eu posso meter aqui 24R sobre 24. Eu sei que essa constante dá 1, não me alterei o resultado. Mas como eu preciso da derivada dessa expressão para eu cair numa integral imediata, esse 24 sai cá para fora. Então vou ter 2 R2 raiz quadrada de 2 sobre o 24 que não preciso. Integral de 0 a π sobre 2. Integral de 0 até 1 de cosseno de 12 R ao quadrado de 24R D de R, D de θ. Aqui está o 24 que eu tinha colocado. Agora, a derivada de 12R ao quadrado é igual a 24R. Automaticamente isto aqui cai na integral imediata do seno. Qual é a integral de cosseno? A integral de cosseno é seno, porque a derivada de seno é cosseno. Então eu fico com este 24 eu podia simplificar já, mas posso deixar assim, não faz mal. Deixar tudo por fim. 24. A integral de 0 a π sobre 2. A integral de cosseno é seno. Nesse caso eu fico com seno de 12R ao quadrado. Tudo isto de 0 até 1. D de θ, porque o R já foi integrado aqui, então simplesmente ficou com D de θ. Agora eu vou substituir, isso é uma integral definida, vou substituir aqui o limite superior e o limite inferior. Então fico com 2 raiz quadrada de 2 sobre 24, integral de 0 a π sobre 2. Primeiro substituo 1, fico com seno de 12, 1 ao quadrado dá 1, então fico com seno de 12. Depois substituo 0. Seno de 12 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0. Seno de 12 vezes 0 dá seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, simplesmente fico com a substituição daqui. Fico com seno de 12. D de θ. Agora, este seno de 12 também é um número qualquer. Então, posso meter antes da integral. Fico com 2 raiz quadrada de 2. Seno de 12 sobre 24. Integral de 0 a π sobre 2, D de θ. A integral de 1 é o quê? É a variável que está aqui, esse diferencial é x. A integral de 1 é x. Então, se a integral de 1 é x, então simplesmente eu vou ficar com 2 raiz quadrada de 2 e até, atenção, posso deixar assim também. Não faz mal. Seno de 12. E já chegamos aqui no resultado. Estamos a chegar no resultado. Sobre 24. Vezes θ. Θ de 0 até π sobre 2. Se eu substituir 0, vai anular toda essa expressão. Então esse 0 não vai ter influência no resultado. Mas se eu substituir π sobre 2, terá um resultado. Ou seja, eu vou substituir primeiro o limite superior, que é π sobre 2, menos o limite inferior. Então, terei 2 raiz quadrada de 2 é seno de 12. Substituo o limite superior, que é π sobre 2, vezes π sobre 2. Isto tudo aqui nesse lado sobre 24. Depois, menos a mesma expressão substituindo o limite inferior. Só que o limite inferior dá o quê? Dá 0. Então, automaticamente o meu resultado é este. Chegamos no resultado. O que sobrou é simplesmente fazer aqui a nossa simplificação. O que é que nós temos? Temos dois denominadores, simplificam-se. Ficamos então com o resultado final da minha integral dupla, que é π raiz quadrada de 2 seno de 12 sobre 24. Tá aqui o resultado. Você que chegou aqui, muito obrigado. Sei que o vídeo é longo, mas se vires e não perceberes, podes rever. Alguns tópicos eu apaguei.
e é para tu, quando quiseres ver, só vais recuar e vais ver o que é que eu fiz ali. Está ali a integral bem resolvida, detalhadamente. Se restou uma dúvida, vê ali, escreve nos comentários para eu poder responder pontualmente. E também não se esqueça de subscrever no canal se não subscreveu. Você que veio até aqui ou se pulou até aqui, não se esqueça de ativar o sino para receber sempre as novidades aqui em primeira mão. Nos links vai estar as minhas páginas do Instagram e Facebook e as páginas do canal. Muito importante vocês seguirem estas páginas porque lá também estarão muitas novidades. Muito obrigado, até a próxima, no próximo vídeo. Tchau!